A sua opinião sem dados, ela é simplesmente uma opinião. E entre a sua opinião e a minha, eu fico com a minha. A taxa de lotação, ela não é medida por cabeça por hectare. Taxa de lotação não é uma cabeça por hectare, 2, 3, 4 cabeças por hectare. Ele te dá um panorama de como está a sua previsibilidade ou como está a sua escala de produção das suas máquinas produtivas de carne ou leite. Uma vaca só dá leite se pare. Uma vaca só dá carne se pare um bezerro. Eu quero que uma vaca de leite pare o mais rápido possível. Eu quero que ela me dê 1, 2, 3, 4, 5 lactações na vida útil dela. Existem várias doenças aí que podem interferir na gestação, que elas podem comprometer a fertilidade do gado, que elas podem causar aborto. Existem vários tipos de manejo que podem causar aborto. Olá, seja bem-vindo a mais uma live semanal. Eu sou Marcos Morandim, médico veterinário há mais de 10 anos, fundador do Instituto Veterinário, e estou aqui com você nessa jornada de live trazendo conteúdo. Aqui eu te ensino a dominar a sanidade, reprodução, nutrição e gestão com metodologia de aplicação prática para você desenvolver o seu trabalho na fazenda com assertividade e segurança. E hoje o nosso tema vai ser indicadores. Você já ouviu falar disso? De indicadores financeiros, indicadores zootécnicos, como comumente a gente fala na fazenda. O que é indicador? Indicador nada mais é do que um número. Uma taxa, uma medida, alguma coisa que nos mostra a realidade da fazenda. E esse número proporciona a gente diagnosticar se aquela atividade, aquele setor, aquela categoria animal, aquela propriedade está indo bem, mal, regular, enfim. Esse indicador ele pode nos mostrar que nós estamos no caminho certo ou que realmente a gente precisa atenção, precisa olhar de maneira um pouco mais profunda naquele segmento, naquela categoria, naquele momento, né? Aquela reflexão que aquele número traz para a gente. Nós precisamos ir a fundo e pesquisar um pouco mais o que está acontecendo para realmente poder melhorar esse indicador, corrigir e descobrir, eventualmente, se tem alguma doença, se tem uma baixa produtividade, se tem uma falha de consumo de suplemento, por exemplo. Olha que bacana, a gente vai trazer para o papel, vai trazer para números realmente o que está acontecendo na fazenda. Simplesmente para a gente parar de achar. Vamos parar de achar que está tudo bem, vamos parar de achar que eu estou no caminho certo. Quem está no caminho certo? Por que está no caminho certo? Como que eu vou para o caminho certo? Aonde é o caminho certo? Essas são umas perguntas que ficam meio jogadas no tempo e é difícil responder sem números. Quando a gente fala de números, eu estou querendo dizer de dados. Tem uma frase muito importante assim: a sua opinião sem dados, ela é simplesmente uma opinião. E entre a sua opinião e a minha, eu fico com a minha. Olha que forte, se a gente pensar e refletir isso é muito forte. Nós precisamos trazer dados e informações técnicas para a gente poder avaliar o que está acontecendo. Quando a gente estiver conversando com um pecuarista, não adianta falar assim, eu acho que isso é bom. Ou ele te fala assim, não, eu acho que se a gente continuar assim por esse caminho, fazendo esse serviço, a gente vai chegar lá. Isso não existe. Eu acho, não existe. Quem quer confiança, quem quer um caminho sólido, quem quer trilhar um caminho verdadeiro na consultoria, no relacionamento entre técnico e pecuarista, precisa de números. A conversa precisa ser pautada em informação concreta. Não existe achismo. Imagina você chegar numa reunião com o pecuarista e falar assim, não, eu acho que o seu gado tá bom. Poxa, mas eu acho que o seu gado tá bom? Como assim? Não, seu Zé, o seu gado está bom. Olha o score corporal. Lembra daquela live de score corporal? Olha o score corporal da vacada, olha o score corporal das novilhas, olha o score corporal dos bezerros. O score corporal é uma nota. As taxas, os indicadores, o score corporal está dentro dele. Ele é um indicador do estado corporal nutricional daquele animal. Então, quando a gente traz números
para situações de discussão, quando a gente traz números que vão nortear o nosso caminho, a gente começa a usar a nossa ferramenta. Lembra da caixa de ferramentas que eu falo quase em todas as lives? Eu começo a utilizar as minhas ferramentas de consultorias, as minhas metodologias de trabalho de maneira mais precisa. Eu começo a atuar de fato aonde está o problema e eu começo a potencializar de fato onde eu tenho um resultado bom. Eu tento pegar aquilo que está bom e replicar para o resto da fazenda, ou até mesmo replicar para outros clientes. A gente não precisa reinventar a roda, a gente consegue sim replicar manejo, replicar experiência. É uma técnica muito sadia. Para que eu vou insistir no erro? Para que eu vou tentar uma coisa nova se o meu vizinho ali está fazendo direito? E isso a gente consegue, não é copiar, é ajustar a realidade de uma fazenda vizinha para a fazenda que você está atuando, por exemplo, ou se você estiver atuando nas duas, é replicar, ajustando a rotina, ajustando, adaptando a execução prática daquele projeto, daquele setor, ou enfim, daquele manejo. Então a gente consegue, de fato, saber se a gente está no caminho certo com números. Os indicadores vêm para isso. Você vai chegar num momento que você só vai se interessar por indicador, porque ele mostra a saúde do seu trabalho, ele mostra a saúde financeira da fazenda, ele mostra a saúde do gado, ele mostra a saúde sanitária, ele mostra a saúde reprodutiva, ele mostra a saúde nutricional e ele mostra a saúde gerencial da fazenda. Olha que importante, a gente consegue ter indicadores para todos os pilares nossos, para sanidade, nutrição, reprodução e gestão. Isso é muito importante, a gente consegue destrinchar, a gente consegue correlacionar indicadores entre os 4 pilares. E eu vou falar para vocês aqui de alguns, que temos muitos indicadores, mas talvez os principais, ou que seja os primeiros para você avaliar ou para você levantar esses indicadores aí na fazenda onde você trabalha, porque com eles, você vai começar a ter um panorama de que realmente está acontecendo em alguns setores da fazenda. Vem comigo. Vem comigo para a imersão que nós vamos fazer de 2 dias. Já está chegando o momento. Acompanhe a gente para você marcar a data na sua agenda e aqui embaixo no link você vai ter acesso à sua inscrição. Então não fique de fora. Serão 2 dias que nós vamos, por exemplo, aplicar todos os indicadores. Nós vamos construir os principais indicadores, eu vou te ensinar a fórmula de cada um, eu vou te ensinar como você pode executar os 4 pilares da fazenda, sanidade, nutrição, reprodução e gestão, eu vou te ensinar como você olha focal para cada um, eu vou te ensinar como você pode atuar de maneira estratégica quando tem um problema em cada um, eu vou te ensinar tudo isso e muito mais. É uma oportunidade que nós temos de desenvolver a pecuária do Brasil e você não pode ficar fora dessa imersão. Clica aqui no link, saiba mais o que vai acontecer, não fique de fora. Serão 2 dias que você pode assistir da sua casa e eu e você junto pode fazer a diferença na pecuária nacional. Taxa de lotação, o nosso primeiro indicador. Você já ouviu falar o que é isso? Nada mais é do que um número que mostra para nós o suporte da fazenda, quantos animais tem naquela determinada área de pastagem. Eu posso ter uma fazenda, por exemplo, de 1 hectare, com uma taxa de lotação alta ou baixa, ou eu posso ter uma fazenda de milhares de hectares com uma taxa de lotação alta ou baixa. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem o que é a taxa de lotação. É a lotação que está submetida na área de pastagem útil. E isso é muito importante, porque eu começo a identificar áreas de pastagens que poderiam ter até o dobro do número de animais e não tem. O que isso impacta talvez para um pecuarista? Impacta diretamente no bolso dele. A fazenda dele pode comportar 1 vez a mais, 2 vezes a mais, 3 vezes mais o número de animais que ele está. Mas aqui tem um detalhe, tem uma pegadinha. A taxa de lotação, ela não é medida por cabeça por hectare. Por que hectare? Porque é uma medida universal de área territorial. Hectares são 10 mil metros quadrados. Então não, aqui nessa situação, taxa de lotação não é uma cabeça
por hectare, 2, 3, 4 cabeças por hectare. Na taxa de lotação, a gente tem um ajuste de acordo com o peso do animal. Você concorda comigo que 2 novilhas de 300 quilos pesa a mesma coisa, talvez, do que um boi de 600 quilos? Olha que interessante. Aqui eu tenho 2 animais. Aqui eu tenho um animal. Só que quando eu olho para o peso, 600 quilos, eu tenho a mesma unidade animal. Eu tenho o mesmo peso de animal em cima daquela pastagem. Eu tenho 600 quilos de boi, eu tenho 600 quilos de novilha. Esses 600 quilos de bovinos comem a mesma coisa. Você acredita que 2 novilhas comem aproximadamente a mesma coisa que um boi de 600 quilos? 600 quilos de novilha comem aproximadamente a mesma coisa que um boi de 600 quilos? Pois é, então a gente converte 100% das cabeças em quilo. O que você vai fazer aí na fazenda? Você vai pesar todo o lote. Depois que você pesou o lote, você vai categorizar. Esse aqui é o lote de novilha. Eu tenho tantos mil quilos de novilha, tenho tantos mil quilos de vaca, tenho tantos mil quilos de boi. Enfim, você categoriza, separa lote e faz a pesagem. Aí o que você vai fazer? Nós consideramos dentro da taxa de lotação uma unidade animal. E uma unidade animal pode ser um bezerro, pode ser um garrote, uma novilha, uma vaca véia, um boi, um touro, uma primípara, pode ser qualquer coisa. Só que uma unidade animal pesa 450 quilos. Então, quando a gente falar de unidade animal, eu estou falando de qualquer animal, de qualquer categoria, mas desde que tenha 450 quilos. Então, eu estou resumindo o meu rebanho em unidade animal. Então, se eu pego aquele lote de garrote de novilha que tem tantos mil quilos e divido por 450, eu estou te falando que esse lote tem tantas unidades animais. Olha que bacana essa conta. Eu achei unidade animal. Então, eu pego essa unidade animal e divido, por exemplo, pela área do pasto. Aí eu vou chegar em um número. Eu posso chegar em 0,7 unidades animais por hectare, posso chegar a 1 unidade animal por hectare, posso chegar a 2, 3, 4, 5, independente, você precisa ver qual que vai dar esse número. Por exemplo, imagine que eu tenho uma vaca de 450 quilos em um pasto de 1 hectare. Nesse pasto eu tenho uma unidade animal de 450 quilos e a minha taxa de lotação é 1 unidade animal por hectare. Entendeu? Nesse mesmo pasto, eu posso ter um boi, um touro, torama, comprei lá na exposição de 900 quilos. Nesse pasto de 1 hectare, eu tenho um boi de 900 quilos. Nesse pasto de 1 hectare, eu tenho 2 unidades animais. Lembra? Cada unidade animal tem 450 quilos. 2 unidades animal de 450 quilos é igual a 900 quilos, que é o peso do boi. Então, nesse pasto que eu tenho um boi de 900 quilos ou 2 unidades animal de 400 quilos cada, eu tenho uma taxa de lotação de 2 unidades animais por hectare. Então, olha esses 2 cenários. No cenário da vaca, eu tenho uma taxa de lotação de 1 unidade animal. No cenário do boi, eu tenho uma taxa de lotação de 2 unidades animal por hectare. Nesse pasto aqui, se eu melhorar a adubação, se eu melhorar o pastejo, se eu rotacionar, se eu der ração, enfim, se eu montar várias estratégias, eu consigo elevar a minha lotação. Eu consigo colocar 2 vacas. Se eu colocar 2 vacas de 450 quilos, eu vou ter aqui 2 unidades animais. Se eu colocar 3, porque eu fiz um pastejo rotacionado, porque eu adubei o pasto, porque eu coloquei cerca elétrica, porque eu dei um suplemento bacana, porque eu dei um suporte nutricional, eu coloquei 3 vacas em 1 hectare. O que vai acontecer com essa lotação? 3 unidades animais por hectare. Esse é um panorama geral da taxa de lotação. E em média no Brasil, olha que dado importante, a gente tem 0,7 unidades animais por hectare. Isso é muito baixo. Eu tenho menos do que 450 quilos pastejando por hectare de pastagem. Imagine que hoje a gente já tem realidade em fazendas com níveis de intensificação de pastejo rotacionado com suporte de 2,5, 3 unidades animais
por hectare ano. Uma fazenda com quase 4 vezes a capacidade de suporte. Uma com pastagem degradada e baixa tecnologia, baixa consultoria, grandes oportunidades de trabalho para você, e uma fazenda com alta tecnificação que você precisa buscar. Isso aqui seria o cenário ideal. Olha que bacana, onde a gente consegue impactar. E essa taxa de lotação, a gente precisa medir ela a cada 6 meses, 1 ano, na seca, que a gente tem uma capacidade de produção de forragem mais baixa, nas águas, que a gente tem uma capacidade de forragem de produção mais alta, a gente consegue medir sempre olhando para o pasto. O pasto acabou, minha lotação foi embora. O pasto sobrou, minha lotação vai lá em cima. Olha que interessante esse jogo de taxa de lotação. Esse foi o primeiro indicador. Você conhecia ele? Conta para mim aqui qual que é a taxa de lotação da fazenda que você atende ou da sua fazenda. Põe aqui embaixo para mim, calcula ela, deixa aqui nos comentários para a gente saber como é que está a taxa de lotação sua. E a gente tem muita estratégia para mostrar para você o que você precisa fazer para aumentar a taxa de lotação na sua fazenda. GMD. GMD é outro indicador. Isso é muito importante, é um dos indicadores que impacta diretamente na rentabilidade, principalmente fazenda de corte. GMD é o ganho médio diário de peso. Olha que interessante, se eu produzo carne, eu preciso saber se meus animais estão crescendo, engordando, produzindo carne. É óbvio. O que eu preciso para conquistar, o que eu preciso para levantar esse GMD? Uma balança. Não tem como eu produzir carne sem eu medir a minha produção. Para pensar, é óbvio. Então, eu vou medir. Como que eu monto esse indicador? Eu simplesmente peso 100% dos meus animais. Eu faço pesagens controles a cada 30, 60, 90, 120 dias, de 6 em 6 meses. Quanto mais você fizer pesagem, melhor. Pelo menos a cada 60, 90 dias é o ideal, se você trabalha com corte. Por quê? Porque se você trabalha com recria, por exemplo, o que vai te mostrar? A evolução desses animais. Esses animais, uma recria de fêmea, está ganhando 300 gramas por dia. Isso é bom ou é ruim? Tem recria de fêmea que ganha 600 gramas por dia, 500 gramas por dia. Depende do sistema, do nível nutricional, do nível sanitário que você tem na fazenda. Então é muito importante você medir. Peso 100% dos animais. Pesei uma vez, pesei a segunda vez. Peso de entrada, peso inicial, peso final. Qual que é a fórmula? Peso final menos peso inicial. Qual que é a diferença? O que esse gado ganhou? Ganhou tantos quilos. Divide pelo número de cabeças. Eu vou ter, depois você divide pelos dias, o intervalo entre pesagens. E eu vou ter lá 200, 300, 400, 500, 600 gramas de ganho de peso diário por dia, que é diário, por cabeça daquele lote. Então eu vou ter uma estrutura de pesagem animal por animal você pode fazer. Lembra da aula de gestão que eu falei alguma coisa de identificação individual? Se eu ter a pesagem e a identificação por brinco, ferro quente, enfim, uma identificação individual desse animal, eu consigo ter o GMD, o desempenho individual de cada animal. E você vai notar que vai ter animais que têm, no mesmo lote, que ganham 800 gramas e animais que ganham 100 gramas. Você precisa tomar alguma atitude com aqueles animais. Eles estão puxando sua média para baixo, eles não estão produzindo, eles não estão colocando dinheiro no seu bolso, não estão colocando dinheiro no bolso do pecuarista. Então o GMD, ele é muito importante para garrote, para novilha, para boi no confinamento, é fundamental. É o que realmente mostra que a dieta está funcionando. Né? Além de outros indicadores, para a vaca é muito importante, ela está recuperando o score corporal, está recuperando peso, por exemplo, no pós-desmama. Ela está se preparando para entrar na seca, para um futuro parto. Então, GMD é uma coisa muito importante, é um indicador muito importante também, que nós precisamos levantar na fazenda. Intervalo entre partos. Você já ouviu falar disso? IEP. Nada mais é que o tempo que demorou entre os 2 últimos partos. O que isso mostra para a gente? É óbvio que esse número é em meses, né? São meses de intervalo entre os partos, porque nós temos aí um período gestacional de 9 meses e meio quase da vaca,
né, que nós precisamos respeitar. Aí a gente escuta falar, o intervalo entre partos ideal é 12 meses. Ou seja, eu quero que uma vaca me dá um bezerro ao ano. Se eu tenho 9 meses de gestação, 9 meses e meio, para uma vaca me dar um bezerro por ano, eu preciso que ela emprenha em mais 60, 90 dias, não é? 9 com mais 3, 12. Um ano de intervalo. Olha que importante. Isso é fácil a gente acontecer? É difícil? Qual que é a sua realidade aí? Você já mediu isso? Não é fácil. Nem em vaca de leite que fica confinada, muito menos em vaca de corte, que sofre o efeito do ambiente, não dá cio e não emprenha com 90 dias pós-parto. Mas é um indicador produtivo da base das suas matrizes. É óbvio que esse é um indicador para fêmeas em reprodução, né? Fazenda de recria de macho não aplica-se esse indicador. Porém, ele te dá um panorama de como está a sua previsibilidade ou como está a sua escala de produção das suas máquinas produtivas de carne ou leite. Uma vaca só dá leite se pare, uma vaca só dá carne se pare um bezerro. É mais ou menos isso que a gente enxerga. E isso é muito importante. Eu quero que uma vaca de leite pare o mais rápido possível. Porque eu quero que ela me dê 1, 2, 3, 4, 5 lactações na vida útil dela. Imagina se ela tem, por exemplo, 7 anos e ela me deu 5 lactações. Eu posso ter vaca com 7 anos de idade e ela me deu 3 lactações. Isso acontece no corte. Eu tenho uma vaca de 7 anos de idade e ela me deu 5 bezerros. Eu tenho vaca de 7 anos de idade e ela me deu 3 bezerros. Qual das vacas produziu mais na vida útil dela, por exemplo? Estou fazendo conta de padaria para você entender a importância do intervalo entre partos. A gente sai de um intervalo entre partos aí de 13, 14 meses para um intervalo entre partos de 18, 19 meses. Então é um indicador que você consegue medir a produtividade daquele indivíduo que está produzindo carne ou leite. Ele é muito importante de você levantar, para você ter essa noção. Quanto maior o intervalo entre partos, mais problema você está tendo na reconcepção ou nas tentativas de você emprenhar essa vaca. Você pode ter um problema de taxa de serviço, que é muito baixo, que é as tentativas que você teve de emprenhar a vaca propriamente dito, ou cobertura ou IATF, ou você tem um problema muito grave de período voluntário de espera, que ela está sofrendo muito naquele período de pós-parto, seja por doença, ou seja por nutrição, ou seja por seca, ou por qualquer motivo. Você precisa de atenção. Viu só como um simples número começa a te focar, começa a te levar para uma solução mais específica, para um problema mais específico? Esse é o intervalo entre partos. Faça um intervalo entre partos da sua fazenda, do seu cliente. Comenta aqui pra gente, por favor, como é que tá isso daí na sua realidade. Taxa de aborto, vamos para o terceiro. Vamos considerar aborto aqui a título da nossa conversa, aquela vaca que emprenhou e não pariu. Eu consigo estratificar isso mais um pouco, mas só para você ter a importância, né? A taxa de aborto, a vaca que você bateu a mão lá, fez o diagnóstico de gestação, emprenhou e ela não pariu no tempo certo, ela perdeu essa gestação no meio. Para essa live aqui, para esse momento, eu quero que você considere isso como taxa de aborto. O que isso pode te mostrar, tá? Você fez o trabalho de pós-parto bem feito, você fez uma IATF, essa vaca emprenhou, porém você tocou ela lá com 150 dias e ela está vazia, ela perdeu a gestação. O que isso pode te mostrar? Enfim, existem várias doenças aí que podem interferir na gestação. Brucelose, leptospirose, IBR, várias doenças que a gente precisa estudar a incidência dela na fazenda, que elas podem comprometer a fertilidade do gado, que elas podem causar aborto. Existem vários tipos de manejo que podem causar aborto. A disponibilidade de coxo linear, metro linear por cabeça pode causar aborto. Eu já tive uma fazenda que as vacas tinham muita competição por acesso à comida. Elas ficavam dando cabeçada na barriga uma na outra. Isso causou alguns abortos. Então, cuidado com várias situações. Plantas
tóxicas podem causar aborto. Então tem vários problemas que a gente pode causar aborto. E eu não quero que a minha vaca aborte. Se a minha vaca abortar, ela não vai parir. Se ela não vai parir, ela não vai me entregar um bezerro, ela não vai me entregar uma lactação no leite. E quando eu olho a taxa de aborto, seja ela 1, 2, 3, 4, 10%, eu começo a sinalizar luz amarela, luz vermelha para esses tipos de problema. Então é muito importante. Veja só, que nem eu disse lá na live da IATF, que não adianta eu querer entregar a minha vaca prenha para o meu cliente. Eu preciso acompanhar. Você precisa querer acompanhar anualmente uma fazenda. Você precisa levar esse bezerro para o pé da vaca. Você precisa fazer essa vaca parir, você precisa fazer essa vaca desmamar, você precisa entregar essa vaca, esse bezerro para um cliente, ou entregar para uma recria, ou entregar para recria dentro da fazenda, pensando em ciclo completo, ou entregar para o confinamento, para você estar dentro da fazenda do projeto, costurado com esse pecuarista. É isso que você precisa construir, essa relação de atendimento, de consultoria global. É isso que eu quero que você enxerga, é isso que eu quero construir com você. Você emprenhou uma vaca e ela abortou na mão do pecuarista, e aí? Quem que é o veterinário que vai atender esses abortos? Quem que é o veterinário que vai atender esse alto índice de aborto? Pode ser você. Então o aborto é muito importante, isso precisa estar na sua mão. Taxa de mortalidade de bezerros. É fundamental a gente saber quanto de bezerro está morrendo. A gente não pode falar que é impossível, mas é quase impossível. 100% dos bezerros que vão nascer vão chegar no desmama. Vai ter mortalidade, 1, 2, 3% aqui nessa fase do nascimento a desmama. Só que se eu tiver 10, 15, 20% de mortalidade, qual é o motivo que esses bezerros estão morrendo? É sanitário? É nutricional? O que é? Note, isso é fundamental. Os bezerros que nasceram é o sucesso do planejamento reprodutivo nosso. Ele é o futuro da fazenda. No leite, geralmente as fêmeas é o futuro, são as futuras matrizes daquela fazenda. No corte, aqueles bezerros vão integrar uma recria, vão dar sequência no segmento. E as fêmeas vão entrar como futuras matrizes. Eu não posso perder aquele animal que tenha o pacote genético que eu desenhei lá atrás. Lembra quando eu falei de reprodução lá atrás, do pacote genético que deve estar embutido na IATF? É isso que eu quero mostrar para vocês. Esse bezerro está morrendo por diarreia, por pneumonia, por tristeza, está morrendo porque tem urubu comendo bezerro quando nasce. Já aconteceu isso comigo, em fazenda nossa. Deu um surto lá, nascia bezerro, o urubu chegava nos bezerros, molinho, não levantava nada, começava a bicar umbigo, começava a bicar ânus, começava a bicar o olho. Você acredita nisso? Eu não acreditei quando eu vi que eu estava perdendo bezerro, 2, 3 dias de nascido, porque o urubu bicava. Quer mais o quê? Então a gente tem que estar pronto para esse tipo de problema. E eu só consigo enxergar se está morrendo pouco ou muito através da taxa de mortalidade de bezerros. É óbvio que eu identifiquei essa situação do urubu porque a gente tem uma rotina de maternidade. A equipe da fazenda nossa já está treinada a ir na maternidade 3 vezes na semana, por exemplo. Segunda, quarta e sexta. E ela vai ver bezerros nascidos de 1 dia e vai ver bezerros nascidos de 5 dias. Ela vai curar o umbigo. Nós concentramos a mão de obra e a atenção para esse lote. Entendeu que uma taxa de mortalidade, um indicador pode trazer de ação focal para nós na fazenda? Não é comum o urubu fazer isso, mas vai uma experiência particular minha para você aí. Abra o olho para as possibilidades. Cuidado com o que acontece na fazenda. Corrija a rota. Eu falei de 5 indicadores que está diretamente relacionado com a qualidade do seu trabalho. Consequentemente, está diretamente relacionado com a atividade do pecuarista. São simples, tá? Simples de você levantar e de importância fundamental. E note, traga isso para a sua realidade. Presta atenção. Como que você vai coletar essas informações se você não tem uma organização na fazenda? Eu já falei em outras lives de divisão de lote. Eu consigo fazer esses indicadores por lote. Eu consigo fazer esses indicadores por score corporal. Eu já falei de IATF. Olha a importância de anotação, de identificação individual, de eu ter um compromisso com a equipe da fazenda. Quem vai falar que o bezerro morreu? Você vai descobrir como.
Hoje eu recebo uma foto do meu celular da equipe da minha fazenda falando assim: Marcos, morreu a bezerra número tal, marca número tal, assim, assim, assado, do pasto tal. Eu vou lá e dou baixa. Isso precisa um ajuste, uma interação muito harmônica entre você, o pecuarista e a equipe da fazenda. Então você precisa construir esse ambiente, você precisa construir esse método. E eu vou te dar as ferramentas, eu vou fazer com que você aplique essas ferramentas, para que você tenha esses resultados, para que você tenha esses números, para você conseguir enxergar a sua necessidade de tomar decisão. É isso que eu quero que você preste atenção. Não chegue na fazenda dando tiro para o ar. Quando eu trago indicadores, quando eu treino uma equipe, quando eu coleto dados, coleto informação, hoje choveu muito, hoje morreu um bezerro, hoje não sei o que, hoje eu tenho uma agenda de anotação, tenho um caderno, como um caderno baratinho leva para a fazenda, eu anoto o que está acontecendo, falo para o peão escrever, ou crie um método de anotação que seja fácil para aquela equipe. A gente precisa ser criativo, anote a realidade da fazenda, a rotina da fazenda. Você consegue extrair várias informações. Pro dia que você chega lá, você já tem um relatório prévio do que está acontecendo. E é aquele dia que você vai conversar com o pecuarista, você vai falar: seu Zé, esse mês aconteceu isso, estamos bem aqui, precisamos organizar ali, olha, aconteceu isso, perdemos muito bezerro essa semana. Nasceu 10 esse mês, nasceu 10 bezerros, morreu 5. Morreu 5 por isso. Posso treinar a sua equipe? Posso dar um treinamento para eles de diarreia, por exemplo? Posso dar um treinamento de cura de umbigo? Poxa, começa a entender, começa a enxergar o que um indicador isolado pode fazer. Uma revolução na fazenda. Você acha mesmo que a equipe não quer ser treinada? Todos nós queremos ser treinados. Eu busco treinamento em todo ano, com vários professores, com vários profissionais, com vários congressos, várias imersões. Eu busco esse treinamento, eu busco a minha capacitação. Eu estou em aprendizado constante. Então, note tudo isso em nível. Você está aqui comigo aprendendo, o pessoal da fazenda quer aprender. Nós precisamos disso. Só que a gente só consegue isso com metodologia, a gente só consegue isso com indicadores, com dados, com informação. Essa é a mensagem dessa live. Indicador zootécnico é informação. Você só vai conseguir atuar na fazenda com informação. E é a informação daquela fazenda, da porteira para dentro. Tente levantar esses indicadores na fazenda que você atua, de um amigo, de um primo, do avô, do tio, não sei. Tente levantar. Mais uma ferramenta de gestão que não custa nada. 0. Mais uma ferramenta que não te custa nada e que te dá um panorama extraordinário na fazenda para você poder começar a atuar com confiança. Vem comigo nessa jornada de live que nós vamos continuar nessa pegada. Eu te vejo semana que vem. Valeu!